A paz do Senhor para a sua vida. Obrigado por assistir esse vídeo. Nós vamos pregando, ensinando e aprendendo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Temos aí mais de 170 vídeos neste canal. Ministério Ampliando Fronteiras é um ministério pessoal. Não é um ministério no sentido eclesiástico de igreja, mas sim um ministério pessoal meu de anunciação, propagação da palavra de Deus. Já estamos em mais de 120 países. Muitas pessoas sabem o português em outros lugares. Quero mandar um abraço para as pessoas de todos os países que têm acessado esse vídeo e que entendem a minha língua. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe, evangelize. Tem vários temas para você ser edificado, enviar para os seus amigos. Quero ler com vocês Isaías capítulo 6 e o versículo 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Bom, o profeta Isaías, um profeta do reino de Judá, o profeta de Deus, não é que ele se converte só a partir desta visão, mas se você olhar a partir do capítulo 1, ele é um profeta ordenado por Deus. Desde o capítulo 1, Isaías tem visão do Senhor. Isaías profetiza pelo Espírito de Deus. E ele, mesmo sendo profeta, precisava ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Cerca de 10 vezes, o profeta Isaías usa a expressão ai de alguém, ou da cidade, ou do povo, das pessoas. Palavra de juízo, acreditando ele que Deus o julgaria ou que ia corrigir comportamentos negativos do povo de Deus. Mas isso não significa que Isaías fosse falador, como alguns pregadores dizem, ou que ele estivesse falando coisas inconvenientes quando ele falava ai, mas falava pelo Espírito de Deus. Algumas pessoas dizem que Isaías era linguarudo porque ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios também impuros. E a palavra ai não tem nenhuma conotação com isso. Ele disse pelo Espírito de Deus. Por exemplo, ele falou cerca de 10 vezes antes dele ter um encontro mais profundo com Deus no capítulo 6 do seu livro, mas ele falou muito mais a palavra ai depois que ele tem essa experiência com Deus. Cerca de 23 vezes o profeta Isaías no seu livro diz ai, mas até ele ter experiência com Deus, ele disse apenas 10 vezes. A 11ª, mais ou menos, foi quando ele disse a respeito dele mesmo. Então, quando Isaías diz ai de mim, antes, quando ele falava ai, ele não estava falando dele mesmo, mas é pelo Espírito de Deus. Leia o capítulo 1 ao capítulo 6. Isaías estava falando pelo Espírito de Deus, corrigindo e falando das sentenças e promessas a respeito do povo de Judá, do povo de Deus, povo de Jerusalém, o seu povo escolhido. Agora, a experiência pessoal é o que ele precisava ter mais profunda. No ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão muito profunda. E se você analisar o capítulo 12 do Evangelho segundo João, é uma profecia, é uma visão do próprio Cristo, o Filho de Deus. Lê lá os versículos finais do capítulo 12 de João, que você vai ver que Jesus fala sobre esta palavra do capítulo 6, principalmente das profecias que Isaías fala no final do capítulo 6. Bom, Isaías, então, estava no templo
era normal um judeu estar no templo. E quando está no templo, ele tem uma visão. Ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E ele viu então seres espirituais que acreditamos ser anjos, que dizia: Santo, Santo. Os serafins clamavam um para o outro: é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, ou do seu Shekinah. E os umbrais das portas do templo se movimentava, se abalava, estremecia por causa da glória do Senhor. Isaías, então, percebe a incompatibilidade da divindade de Deus, da glória de Deus com seu estado espiritual e com o estado espiritual do povo. Por isso ele exclama: ai de mim que vou perecendo. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, sendo usado por Deus, nem sempre significa que nós estamos vivendo a vida correta ou com tanta perfeição de achar que somos dignos da glória de Deus. Às vezes a glória de Deus pode nos assombrar, nos assustar, deixar aterrorizado. Isaías assim, fica então preocupado em ver a manifestação da glória de Deus. Ele percebe neste momento o quanto ele está impuro comparando a glória de Deus. Por isso ele diz: ai de mim, o Senhor vai me matar, porque eu habito no meio de um povo que tem os lábios impuros e os meus lábios também é impuro. E eu vi a glória de Deus. Lembre-se bem que ele está tendo uma visão. E quando ele diz isso, um daqueles seres, um dos serafins foi até o altar e pegou uma brasa viva, com um instrumento de pegar brasa, e toca nos lábios do profeta Isaías. Ele já era profeta, mas precisava de uma experiência mais profunda com Deus. Estava vivendo uma vida de pecado, uma vida de impureza. Quando toca nos lábios dele, diz assim: eis que isso tocou em teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificar o teu pecado. Então o profeta, apesar de ser profeta, precisava se purificar diante de Deus. E então, depois que ele ouve essa voz, os seres espirituais dizendo para ele, no versículo 8 diz: então disse, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: e quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Aí o profeta se dispôs: envia-me a mim. Ele precisava ir muito além daquilo que ele já tinha feito. Quem sabe profetizasse apenas no palácio ou mais internamente. Mas Deus queria usar ele com mais profundidade, com mais clareza e mais a fundo, o alcance das profecias de Deus, de Isaías, pelo Espírito de Deus, e um pouco mais longe, mais profundo. Você que está me vendo agora, talvez se considera um profeta, um homem de Deus, mas pode ser que Deus te use maravilhosamente, mas isso não significa que está tudo bem, que não precisa dar uma melhorada. Jó, depois de ter uma experiência com Deus, uma experiência triste que ele teve na sua vida, de perder tudo, no final, ele tem um esclarecimento na sua mente da pessoa de Deus. Ele disse: antes eu ouvia falar, hoje os meus olhos te veem. Precisamos muitas vezes compreender que ser usado por Deus não é perfeição. Ser usado por Deus não significa que somos melhor do que as outras pessoas. Não significa que não precisamos melhorar e nos redimir. Precisamos mesmo nos aprofundar mais na presença de Deus. E Ele se revelará para nós, nos dando a entender o que em nossa vida, apesar de sermos usados por Ele, o que precisa ser corrigido. Você que me ouve e que me vê nesta hora, Deus abençoe a sua vida. Continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Mas não entenda que você é melhor do que a igreja, do que a congregação e do que o povo que você dirige, congrega ou rege. Porque, de repente, você é um profeta Isaías, em que Deus precisa se revelar de uma forma mais profunda a você. E o que Deus
primeiro vai fazer é tratar conosco, para depois nos usar para tratar com as pessoas. Porque um profeta cheio de impureza, profetizar para a nação, para a igreja, para o povo, Deus pode até usar, mas nossos pecados sempre são revelados. Qual autoridade teremos de falar aquilo que é de Deus para as pessoas se a nossa vida está um pouco ruim, que nem a deles, ou até pior do que dos pecadores? Precisamos ter mesmo uma experiência com Deus, ter uma vida de profundidade, uma revelação mais clara da sua divindade, da sua justiça, do seu querer, da sua graça, e assim teremos ousadia para transmitir o querer de Deus para a humanidade. Você é um instrumento, é um vaso. Se ainda não é, Deus pode te levantar. Mas lembra-se bem, antes de querer que Deus transforme o mundo, tenha sua vida transformada. Deus poderá fazer você passar por uma experiência profunda e compreender melhor a sua grandeza. Ser usado por Deus, repito, não significa ser melhor, ser mais santo, ser mais consagrado. Às vezes, apesar de Deus nos usar ou usar você ou a mim, não significa que nossa vida está melhor do que as pessoas para a qual dirigimos palavra. De repente, estamos na mesma condição do mundo ou da igreja, não sei. Então vamos seguir a palavra do Senhor. O profeta disse: ai, porque a cidade precisava, o povo precisava ouvir. Mas ele também precisou passar pela experiência, e depois dessa experiência, o seu viver foi diferente, a sua coragem, a sua disposição não foi uma questão tão resumida e interna, mas mais profunda. Creia, Deus quer te usar com mais profundidade, e isso vai acarretar situações espirituais. Nós precisamos estar preparados para transformar o mundo, para anunciar às nações. Mas como falar para o mundo se não tivermos experiência tão próxima de Deus? Precisamos estar mais próximos do Senhor. Não apenas transmitir a sua voz para as pessoas, mas estarmos prontos para ouvir o que Deus tem a falar a nosso respeito. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, envie para os seus amigos. Um abraço para todo mundo. Em Cristo, Senhor da Glória.